Vamos abrir a palavra de Deus em João 18, versículo 33 em diante. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isto de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou o rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos voltaram a gritar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Pai, nós te agradecemos por aquilo que o Senhor irá fazer nesses próximos minutos. Pai, com o nosso coração, com a nossa mente, Pai, porque precisamos cada vez mais entender o teu reino, entender quem tu és e entender quem somos no teu reino. Em nome do teu Filho amado Jesus, fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Aleluia. Tu és o rei dos judeus? Primeira pergunta de Pilatos. Sou eu judeu? Segunda pergunta. Que fizeste? Terceira pergunta. Logo, tu és rei? Quarta pergunta. Que é a verdade? Quinta pergunta de Pilatos. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? A pergunta decisiva de Pilatos. Neste julgamento. Nós entendemos que um julgamento, ele é cheio de perguntas. Existe uma investigação, aí a pessoa é considerado suspeito. Nós temos um advogado aqui entre nós, se eu estiver errado, depois ele me corrige, não é? A pessoa é considerada suspeita. É feita uma investigação. Depois é feito um inquérito policial. Depois essa pessoa é indiciada. Depois dela indiciada, se eu não me engano, logo depois dela ser indiciada já vem o julgamento. E o julgamento, ele vai procurar, juntando as provas que trouxeram aquela pessoa até em frente ao júri, juntando as provas, dentro dessas provas são formuladas perguntas. E nesse julgamento são feitas as perguntas. Hoje em dia nós temos o advogado da pessoa e o promotor que acusa. E ali a pessoa é interrogada sobre os aspectos que levaram àquele suposto crime.
ou aquela acusação. E neste interrogatório, nós vemos várias perguntas para encontrar uma acusação. É um pouco diferente, porque aqui não houve uma acusação formal, simplesmente Jesus foi levado àquele tribunal. Alguns comentários, algumas pessoas disseram que ele estava tentando tomar o lugar do rei, do imperador, e que ele dizia-se ser rei, e que falavam dele como rei. Lá em Lucas, no capítulo 23, nós vemos uma cena improvável, protagonizada por um personagem também improvável. Um ladrão. Um ladrão que está ali sobre a mesma condenação, praticamente a mesma condenação, não é a mesma porque ele era um ladrão, ele realmente era culpado, mas ele se arrepende, ele reconhece que está errado, e ele reconhece que Jesus é rei. Junto com Jesus naquela cruz, naquela condenação, ele vira-se para Jesus e pergunta se ele pode estar no seu reino. E Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Aquele homem reconhece então Jesus como o rei. E nasce nele o desejo de pertencer ao seu reino. E é interessante que esse desejo nasce com ele na cruz de Jesus, na cruz, sendo condenado à crucificação. E mesmo assim, ele podia ter feito como o outro que blasfemou, mas ele viu a oportunidade de se redimir. E ele entendeu que aquilo que estava escrito em cima da cabeça de Jesus era real. Porque estava escrito: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E você, e eu, e nós? Até que ponto? Não vou nem perguntar se você e eu reconhecemos e conhecemos Jesus como Rei, porque nós conhecemos e reconhecemos. Mas até que ponto nós conhecemos Jesus como Rei? Quando estamos na nossa casa, como estamos no nosso trabalho, quando estamos por aí afora, quem é o rei do pedaço? É você? Que aos gritos dá ordem à sua esposa: pega aqui, faz ali. Você não fez o almoço ainda, você não começou a lavar roupa ainda, mas que coisa. E às vezes a esposa está numa dupla jornada e o camarada se achando o rei. Poderia citar outras situações também, mas não convém. Mas até que ponto Jesus é rei nas nossas vidas realmente? Se fosse você que estivesse ali junto com Jesus na cruz, você olharia como um rei? Ali tinha tudo para aqueles dois homens e mais as pessoas que estavam ali embaixo, olhando para Jesus na cruz, tinha tudo para olharem para um derrotado, para alguém que quis se fazer rei e agora estava sendo condenado justamente por isso. E Pilatos então
ele vem tentando achar. Ele entra na audiência e chama Jesus. E diz: tu és o rei dos judeus? Jesus não responde nem que sim, nem que não. Mas ele diz: tu dizes isso de você mesmo? Ou porque você ouviu falar? Então a pergunta que encaixa aqui é: Jesus é rei para você? Ou você está indo atrás do que falam dele? Mas glória a Deus, porque ir atrás do que falam dele também o leva a entender que Jesus é rei, a entender que ele é soberano sobre a sua vida. Porque o que falam dele é que ele curou os cegos, é que ele libertou os cativos e ele pregou o amor de Deus. Morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia como um verdadeiro rei. Está sentado ao lado do Pai no seu trono. Tudo bem. Mas a questão é, se você vai atrás do que falam, e você está na igreja só porque falaram que você tem que estar, e você está tentando andar neste reino, buscar este reino, só porque falaram para você que é bom, ou é porque o seu coração deseja, ou é porque a sua garganta está seca, com sede de Deus o tempo todo, e você deseja este reino o tempo todo. Aquele ladrão, ele desejou o reino, ele reconheceu Jesus como um rei, e no mesmo momento em que sua alma expirou, ele estava no reino. Mas para nós não, nós ainda estamos neste mundo, este mundo que o condenou, e que o tenta condenar até hoje. Quando alguém se levanta para proclamar a palavra de Deus, quando alguém se propõe, alguém que estava neste mundo e agora se converte e entende que Jesus é rei, e esse alguém se levanta a falar do evangelho, o que as pessoas do mundo falam desta pessoa? Ah, que bênção, que maravilha, agora ele é pastor, oh, que legal, bom para ele. A maioria das pessoas, hoje eu ouvi mesmo alguém falar isso. O camarada fez o que fez e agora está lá na frente da igreja querendo ser o bambambam da igreja. Não, ele está lá na igreja porque ele entendeu que na sua vida só existe um rei. Ele está lá na frente no púlpito, não porque ele era um pecador, ou porque ainda é, porque ele não consegue, nós não conseguiríamos deixar de pecar, mas ele reconhece que Jesus é rei na sua vida, e agora ele quer proclamar isso para os quatro cantos da terra, é onde ele estiver, e agora ele tem tempo para fazer isso. Aquele ladrão, se ele pudesse ter descido daquela cruz e continuar vivendo no mundo, eu tenho certeza que ele seria um pastor na época, que ele estaria pregando a palavra de Deus, que ele estaria levando liberdade, e aquela mesma unção, aquela mesma presença e aquela mesma certeza de que Jesus é rei, ele estaria falando aos seus familiares, às pessoas à sua volta. Mas para ele não teve mais tempo. Hoje ele está feliz na glória. Pense, entenda comigo. Nós temos uma responsabilidade, como protestantes ou como evangélicos, nós temos uma responsabilidade de proclamar o reino de Deus. Imagine se você chegando naquele lugar
Você alcançou a salvação e agora você está naquele lugar. E de repente você encontra com um amigo, uma pessoa pela qual você lutou, orou e pregou a palavra de Deus. Imagine a alegria que você vai sentir ao encontrar essa pessoa. Eu nunca me esqueço de um encontro que eu tive com uma irmã, em cima de uma passarela. Eu já falei sobre isso. Ela me abraçou, ela chorou comigo e me agradeceu pelos conselhos, pela luta que a igreja teve com ela e com seu esposo. Porque exatamente naquele dia que eu a encontrei, o seu esposo tinha passado pelo batismo nas águas. E para muita gente, aquele homem era um caos perdido. Agora imagine a alegria que eu vou ter quando chegar lá e encontrar com esse homem. Porque há pouco tempo eu fiquei sabendo que ele partiu. 86 anos. Ele tinha a minha idade quando passou pelo batismo das águas. 63 anos. Esta é a pergunta de Pilatos. Tu és o rei dos judeus? E o interrogatório continua. Um rei sendo julgado. Um rei sendo julgado como um plebeu qualquer. Que triste para a humanidade, né? Até hoje julgam Jesus assim. Em muitas partes do mundo. E Pilatos diz: a tua nação. Olha que triste. A tua nação te entregou a mim. O que foi que você fez? Ele pergunta para Jesus: o que fizeste? A ponto da sua própria nação te entregar a mim. Ei, nem sei se eu faço essa pergunta, é muito pesada. É muito pesada. Mas quantas igrejas por aí que estão entregando Jesus para um julgamento que nem se faz necessário. Porque pensam mais em si, pensam mais na fama, pensam mais no dinheiro. Quantos cantores gospel que já entregaram Jesus por causa da fama, por causa de dinheiro. Que Deus tenha misericórdia realmente dessas pessoas. Mas aqui vem a segunda pergunta e ele diz: que fizeste? Ao que Jesus responde: ei, meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos lutariam por mim. O meu reino não é deste mundo. Eu não luto como vocês lutam. Por isso eu tirei a espada da mão de Pedro. Meu reino não é físico. O meu reino é espiritual. Entendam, o meu reino é Deus. E Deus é amor.
vejo as coisas como o mundo vê. E graças a Deus por isso, porque se ele olhasse o mundo como o mundo vê, como nós vemos, se ele olhasse um pecador como nós olhamos, nós estávamos perdidos. E quando ele faz esta afirmação, então, vem a outra pergunta. Logo, tu és rei. Porque se ele está dizendo, o meu reino não é deste mundo, então Pilatos começa a encontrar o que ele estava procurando, que era a acusação. E ele encontra da própria boca do acusado, ele encontra essa afirmação. E aí ele pergunta, logo, entendi. Logo tu és rei. Jesus diz para ele, é você que está falando. Tu dizes que eu sou o rei. É você que está falando. Mas eu quero colocar algo mais importante para você. Eu nasci para isso. Eu vim para isso. Eu nasci para isso. Eu vim para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade vai ouvir a minha voz. Ah, que alegria você aqui. Que alegria você estar aqui. Porque você está aqui para ouvir. E se você está ouvindo a verdade, se você está ouvindo a voz de Deus, você veio aqui para ouvir a voz de Deus. E se você está ouvindo, glória a Deus, você é da verdade. Daria até para dar um aplauso para Jesus nessa hora. Você é da verdade. Então Jesus, ele não se esquivou daquilo que ele veio fazer. Ele não se afastou do propósito pelo qual veio. Essa é a terceira pergunta. Logo, tu és rei. Foi para isso que eu nasci. Eu vim para isso, eu vim para ser rei. Eu vim para isso. Sabem, ele nasceu humilde, num lugar humilde, mas nasceu para ser rei. Uma das primeiras visitas que esse menino, quando nasceu, recebeu, uma das primeiras visitas. A primeira foi os pastores, pessoas humildes. Um anjo apareceu para eles e avisaram que o rei tinha nascido. E eles foram lá. E depois vieram 3 reis. 3 reis vieram visitá-lo. E eles começam a perguntar por ali, por aqui. E dizem, nós estamos procurando um rei que nasceu aí. E eles trouxeram para esse rei presentes dignos de um rei.
não só o consideravam como rei, mas o coroaram e o adoraram como rei. No lugar que não era um palácio, num lugar que não tinha nenhuma pompa, nenhum conforto, porque se ao menos ele tivesse em um hotel, 5 estrelas, nem isso era. Mas um rei, deitado talvez num monte de feno, um monte de palha, não sei. Mas um rei. Olha só o que é semelhante, não sei se digo a palavra semelhante, mas o que é bem parecido com a situação daquele ladrão na cruz. Aquele menino naquele lugar humilde, aquele bebê, naquele lugar, ninguém poderia o reconhecer como um rei. Mas aqueles 3 reis esperavam ansiosamente o nascimento de um que seria o rei dos reis e senhor dos senhores. Eles esperavam ansiosos. E eles o reconheceram na medida que ficaram sabendo que havia nascido. E no momento em que chegaram até esse menino, olharam para ele, coroaram como rei que ele é. Conclusão. Pilatos procurou em Jesus uma acusação. Por fim, quando Jesus Cristo fala sobre verdade, Pilatos faz essa pergunta e diz: que é a verdade? E o texto nos diz que, dizendo isso, voltou até os judeus, aqueles que o haviam trazido Jesus para ser julgado, voltou até os judeus e disse-lhes: não acho nele nenhum crime. Não acho nele nenhum crime. Então, era como se ele estivesse dizendo: então, eu vou colocar uma acusação. Vou colocar a acusação de que ele é rei. Este é Jesus, o rei dos judeus. Mandou escrever a acusação e colocar sobre a cabeça de Jesus. Interessante que dos 3 que estavam ali, naquelas cruzes, se você olhar bem o texto, o único que tinha uma acusação escrita sobre sua cabeça era Jesus. Por quê? Não sei. E Mateus chama esta frase, esse é Jesus, o rei dos judeus, Mateus chama esta frase de acusação. Marcos também vai chamar de acusação. Já Lucas e João a chamam de título. Lucas e João colocaram sobre ele um título. Aleluia! Já não é mais uma acusação, é um título. Esse é Jesus, o rei dos judeus. E realmente foi a sua acusação, mas também é o seu título.
título. Afinal, mesmo depois de morto, continua sendo rei e está sentado ao lado do Pai, de onde virá julgar o mundo e todos aqueles que não entenderam o seu propósito. Quando ele diz: foi para isso que eu vim. Ele quer sentar no trono da sua vida e da minha, e ali permanecer. Ele quer que você o pegue e o coloque assentado sobre o trono da sua vida, e ali permaneça. Esta é a vontade do Pai, esta é a vontade dele, este é o desejo do coração do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É isto. É um título, mas também é uma acusação. É uma acusação, mas também é um título. Em qual dos dois você vai preferir afirmar? Em qual dos dois você vai preferir se colocar? Eu diria que nós devemos nos colocar na acusação, porque a acusação nos trouxe a cruz, e a cruz nos trouxe a vida eterna. Eu diria que nós devemos colocar na posição de título, porque na posição de título nós estamos livres do pecado, nós somos salvos, e agora nós temos um reino que não se desfaz jamais. Lembrando suya, né? Hebraiske som handler. Esse título estava escrito em grego, estava escrito em hebraico e estava escrito em 3 idiomas. Também poderia estar escrito, na época de hoje, em inglês, espanhol e um outro idioma que eu não me lembro agora, que é importante para o mundo de hoje. Mas não importa. Importa que este título e esta acusação esteja escrito na sua vida. Um rei não morre. O seu reinado não morrerá jamais. Reinos passam. Reinos passam. Os reinos deste mundo passarão. Mas o dele não. Os reis são sepultados com honra. Diferentemente de Jesus, que não foi sepultado com honra. Mas ele nos honrou, dizendo que no terceiro dia, aquele templo que foi destruído seria reconstruído, e no terceiro dia, assim se sucedeu. Ele nos honrou, ele honrou a igreja de ontem, de hoje e sempre. Entenda, ele tem que ser colocado na sua vida como um rei. Ele é o primeiro. Ele tem que ser o primeiro a ser citado de manhã. Ele tem que ser o primeiro a ser pensado de manhã. Ele tem que ser o primeiro a ser citado na hora do almoço. Ele tem que ser o primeiro citado antes de você dormir. Ele tem que ser o primeiro em tudo, porque ele é rei. Se coloque de pé. O que realmente ele é para você? O que este reino representa para você? Quão importante para você é pertencer a este reino? Aquele ladrão na cruz entendeu que era de suma importância ele entrar no reino.
no reino celestial de Jesus. Meu Deus e meu Pai, um rei abdicou-se do seu trono por um breve tempo. Nasceu humilde, mas sabia qual propósito tinha em estar neste mundo. O Senhor nos deu para que junto com Ele nós estivéssemos nesse reino. E hoje somos príncipes e princesas deste reino. Ah, papai, obrigado. Foi o Senhor quem fez isso. Não fomos nós que merecemos. Mas o Senhor assim o fez. Ah, obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Que hoje nós tenhamos uma só certeza de que já estamos nesse reino, que pertencemos a esse reino, e assim vamos permanecer. Sim, Jesus, senta no trono das nossas vidas. Tu és digno disso, Senhor. Tu nasceste para isso, morreste e ressuscitaste para isso. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu nome para sempre. Amém.